Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra foram recebidos hoje pela presidente Dilma Rousseff. Vamos voltar a São Paulo com a Renata Lopretti. Esse encontro aconteceu um dia depois de uma marcha do MST que terminou em confronto com a polícia em Brasília. Renata. Exato, Mariana. Os representantes do MST reclamam de lentidão na reforma agrária e entregaram uma carta a Dilma com as reivindicações do movimento. O repórter especial Gerson Camarote mostra os bastidores desse encontro. Do lado de fora do Palácio do Planalto, poucos soldados faziam a vigilância. Mas na garagem, o Jornal das 10 flagrou um pelotão da polícia do Exército de prontidão. Os soldados estavam no local desde o dia anterior, quando uma marcha organizada pelo MST na esplanada dos ministérios terminou com 42 pessoas feridas, sendo 30 PMs. Hoje, a presidente Dilma recebeu representantes do Movimento Sem Terra. Eles entregaram uma carta em que reclamam do ritmo da reforma agrária no governo. Logo no início do encontro, os Sem Terra presentearam Dilma com uma cesta de produtos dos assentamentos. O governo sinaliza com até 35 mil famílias assentadas até o fim do ano. Mas o MST quer bem mais, 100 mil. Se o MDA, o INCRA, não tem capacidade, então que o governo ajude e dê um suporte para que eles consigam atender a meta. Nós queremos quantidade com qualidade no assentamento. Isso significa, sim, um novo processo de obtenção de terras, né? Que é um pouco mais demorado no início, mas depois deslancha. No Senado, o presidente do DEM disse que Dilma só fez essa reaproximação com o MST porque é um ano eleitoral. Ela está negociando com grupos com os quais ela não convive, em quem ela não confia e que são antagonistas a ela. A senadora Gleice Hoffmann, ex-chefe da Casa Civil, rebateu as críticas da oposição. Para ela, Dilma sempre esteve próxima dos movimentos sociais. Desde os movimentos de julho que nós tivemos no país, junho, julho, a presidenta tem feito esse diálogo, com os movimentos que participaram nas ruas do país e feito os diálogos com os setores representativos da sociedade. Camarote, com vontade ou não, a presidente Dilma acena aí com uma mudança de posição. O que motivou isso? Olha, está por trás da presidente Dilma, sim, a influência do ex-presidente Lula, que tem trabalhado por essa reaproximação da presidente Dilma dos movimentos sociais, inclusive o MST, que acontece hoje. Olha, existe uma preocupação, o ex-presidente Lula está sendo cobrado pelos movimentos sociais por esse distanciamento do Palácio Planalto, da presidente Dilma, em relação aos movimentos. Então, ela começa a dar respostas, inclusive a ex-ministra Gleice fala muito bem, desde aquela onda de protestos que tomou conta do país. Chama a atenção que o MST, especificamente, Renata, lideranças desse movimento já começavam a dar sinais de simpatia pela candidatura do Eduardo Campos. Então, essa reaproximação de Dilma visa também neutralizar, já que o próprio PT considera o MST um movimento importante da base social do partido. Outra coisa que me chama a atenção é que eu percebi hoje no Palácio Planalto um certo cuidado em relação ao MST. A avaliação é que, às vezes, a pressão por desapropriação de alguma área específica, às vezes, que custa caríssimo. Por exemplo, eles fazem um paralelo até mesmo terrenos que o MST terrenos que o MST pede para ser desapropriado, no valor, aí um paralelo que eles fazem com a Vieira Solto, que é uma referência do metro quadrado mais caro aí, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então, o que a gente vê é que há, sim, de alguma forma, uma resistência, mas que essa resistência tem sido, aos poucos, ela tem sido quebrada ali com a necessidade, sim, no ano eleitoral. Obrigada, Camarote. O que a gente vê é que, na verdade, desde meados do ano passado, o governo Dilma vem recuando um pouco nessa diretriz que a presidente procurou mesmo imprimir no começo, que é uma ideia que poderia ser resumida em algo como menos assentamentos e melhores assentamentos. Assentamentos que vingassem em condições menos precárias. Mas, como a gente vem dizendo aí, já naquela época o governo percebia, e agora mais perto da eleição percebe mais, que precisa de novo cortejar
essa fatia do eleitorado, porque está cortejando todas. Uma outra mudança que a gente deve ver nos próximos dias nessa área é que esse é um ministério em que deve haver mudança em razão das eleições de outubro. Está saindo o ministro Pepe Vargas e deve entrar o ministro Miguel Rossetto, também do PT, da mesma tendência de Pepe Vargas, e que já foi ministro dessa pasta no governo Lula, está voltando aí na reforma ministerial. E a presidente Dilma anunciou o nome de Mauro Borges para comandar interinamente o Ministério do Desenvolvimento. Atual presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Borges substituirá Fernando Pimentel, que vai disputar o governo de Minas pelo PT. Borges sempre foi a opção favorita de Pimentel, mas não a de Dilma. Ela esperava colocar nessa vaga um empresário de peso e assim diminuir o mau humor do setor com o governo. Mas os convidados recusaram. Agora, a tendência é Borges ficar até o final do mandato, a menos que surja um nome que ajude a fechar alguma boa aliança para as eleições de outubro. Ou seja, Mariana, nesse caso, a palavra interinamente é mais uma medida de segurança. Obrigada, Renata.